Hoje nós vamos conversar de um tema que é um pouquinho, que tende a ser um pouquinho mais indigesto, né? Mas eu vou procurar trazer da forma mais branda possível, né? Também é um tema bastante atual. Infelizmente, nem sempre por bons motivos, né? A governança é uma resposta, na verdade, de proteção. E se há esse clamor por proteção é porque existe algum tipo de agressão, né? Então, normalmente, nós estamos falando de fraudes, de grandes quebras corporativas, muitas vezes nem há uma má intenção, mas é que ela carrega um potencial de destruição muito grande, que vai trazendo problemas para a sociedade em geral. Empregos são perdidos, outras empresas dependentes acabam quebrando, mercados perdem a credibilidade e, por tal, acabam trazendo grandes perdas para todo um conjunto de pessoas, eventualmente, às vezes grandes grupos até organizacionais, às vezes por conta só de uma única pessoa, né? Então, a ideia da governança e do compliance, né, eu vou explicar um pouquinho o que é isso em seguida, tem esse viés mesmo de proteção. Esse é meu tema principal de pesquisa, para falar a verdade, né, trabalhar com governança. Aquela nossa primeira conversa, sustentabilidade, eu normalmente sou o segundo autor, que é da Grazi. E aqui ela entra comigo como segunda autora, que a gente faz uma dobradinha. Ela é melhor de quali, eu sou melhor de estudo quantitativo, daí a gente combinando, a gente consegue fazer as nossas produções aí, científicas. Então vamos lá. Primeiro que explicar, e isso normalmente não é tão falado, né? Da onde vem a expressão governança? E vem sim de governanta mesmo, né? Dessa ideia de uma pessoa que toma conta, né? E da onde que, especificamente, qual que era a ideia da governança, né? Vamos tentar voltar um pouquinho no passado, puxar ali para mais de 100 anos para trás. Era muito comum em que, por conta até infelizmente, mulheres morriam no parto. Era uma coisa relativamente comum, né? Então, havia uma quantidade muito grande de jovens viúvos, né? Então, essas pessoas faziam o quê? Elas contratavam uma pessoa que assumia a frente da casa. Essa pessoa fazia, às vezes, da esposa, cuidava da casa e dos filhos como se dela fosse mesmo. Esse é o papel da governanta. E é isso que é governança. Eu peguei até um trecho, né, que é esse quadro aqui de 1739, que chama A Governanta, e a interpretação que é dada a ele, né, mostrando que a governanta estava cuidando do chapéu do garoto, num gesto simbólico, né, quando os pais dão os últimos retoques na hora que os filhos saem para a escola, né? Mostra a pose dela mostra firmeza e certeza, a qualidade do papel como guardiã e professora, né? E é essa realmente a ideia, né? A governança que nós estamos falando de papéis dentro da organização e são mecanismos para a gente fazer com que as pessoas que lá estão defendam a organização, mesmo sendo contratadas, como se a organização fosse de fato delas. E não é, obviamente, tarefa fácil, né? Então, esse é o propósito central. Eu tenho aqui um framework que eu criei, que aqui eu perco a animação nesse tipo de apresentação, então fica aqui um pouquinho comprometido, mas dá para a gente entender. Eu vou começar aqui em cima, pegando, porque normalmente isso aqui eu tenho uma animação, só que o sistema aqui ele acaba não aceitando. Vou pegar aqui a parte do proprietário principal. Como que tudo começa, né? Imagine só, eu tenho uma empresa, eu comecei um negócio, um pequeno negócio, e eu tenho um propósito, uma coisa super comum, né? Que é perpetuar um negócio da melhor maneira possível, que eu quero passar para o meu filho, que depois vai passar para o filho dele, e assim por diante. Um pensamento muito comum, né?
A esse nome também é dado, nessa dinâmica, o proprietário, né, também o acionista, tal, também é chamado de principal, né? Só que, imagine, meu negócio, minha empresa começa a crescer, né? Ela começa a ficar mais complexa, seja por, às vezes, uma expansão geográfica ou porque, por porte, não há mais como a gente... eu assumir todos os papéis da organização, até por especialidade. Eventualmente, eu preciso de alguém que é bom na área de finanças, porque o negócio ficou mais complexo e não é a minha área, né? Então, em algum momento, esse proprietário aqui, ele começa a delegar, né, uma ação. Essa ação ela é sempre precedida de uma decisão. Então, quando eu coloco alguém para trabalhar na minha empresa, na verdade, eu estou fazendo uma delegação de ação, né, de decisão em última instância. E quem é essa pessoa, né? Daí são os dois papéis dessa dinâmica. É o agente, é o que age em nome do proprietário, né? Isso é super comum, né? Então, se a gente parar para pensar, se eu sou funcionário de uma organização, a gente vai ver que, na verdade, eu fui contratado para tomar decisões, né? É o que eu faço, acabo fazendo é isso. Eu ajo, mas eu estou tomando decisões, assumindo responsabilidades. Nesse momento em que acontece essa delegação, é que há um processo de separação da propriedade, que é do dono, né, da administração. Antes, o papel da administração e da propriedade, ambos ficavam aqui do lado do principal, do proprietário. Mas não é mais o que acontece, né? Quando cresce a empresa, há uma separação de papéis, né? Legal, mas o que eu quero com a minha empresa, né? O que eu quero com ela? Do meu jeito, né, eu descobri uma forma para fazer dinheiro. Eu consigo gerar valor a partir de um grupo de competências que eu desenvolvi, que eu vou traduzir como meus processos organizacionais, né? Então, por exemplo, por que eu contrato alguém, eu estou com um problema no telhado, eu vou chamar uma pessoa para vir dar uma olhada aqui no meu telhado, né? Por que eu faço isso? Porque eu entendo que se eu subir no telhado sem experiência, sem as ferramentas adequadas, eu posso até sofrer um acidente, né? Ou seja, o risco para mim é maior do que para o profissional que eu estou trazendo. É por isso que risco há um mau entendimento, não é um mau entendimento, um entendimento talvez incompleto, que normalmente ele está associado a eventos negativos, mas na verdade o risco é onde se ganha o dinheiro. Então o risco ele é importante para o negócio. A diferença de risco para mim, para o cara que vem consertar o meu telhado, é o prêmio que ele recebe. Ele recebe em dinheiro porque ele vai gerenciar melhor o risco do que eu, né? Então, e eu faço isso como na minha organização? São processos que eu criei, são ferramentas que eu desenvolvi e tal, que faz com que eu faça melhor do que os outros. Então, por isso que eu ganho o meu dinheiro. Então, eu traduzo isso nesses processos. E eu quero, portanto, né, que quem trabalhe dentro da minha organização, esse agente que está tomando decisões, que ele siga essas regras, os processos, as políticas, que, na verdade, são expressões da minha vontade. São expressões de como eu desenhei inicialmente o meu negócio, né, que ele acaba sendo desenvolvido, mas vem dali, né, de um crescimento. E eu quero também proteger esse valor que eu estou criando. Não basta eu criar o valor, eu preciso proteger ele também, né? Então, por isso que a gente faz a parte de gestão de risco, busca ser cada vez mais eficiente, né? Fazer mais com menos, é uma situação muito normal. O problema, né, que começa a aparecer, eu coloco o marco aqui como diferenças e vieses, é que é o seguinte: o proprietário e o agente são pessoas diferentes. E por serem pessoas diferentes, têm visão do mundo diferente, têm interesses diferentes, né? Então, não necessariamente as decisões que esse agente vai tomar, elas vão ser a expressão de fato da vontade do proprietário, né? Sempre há um desvio, né? Inclusive tem até um sujeito chamado Coase, que ele ganhou até o prêmio Nobel de economia,
que ele fala que a empresa, na verdade, é uma coleção de contratos imperfeitos, né? Porque, de fato, é uma imperfeição nessas relações. Não tem como a gente garantir que a pessoa que eu estou contratando, que ela vai, de fato, vai ser eu, né? Ela será eu ali, não vai acontecer isso, né? Então, o que eu faço? Eu quero que essas pessoas fiquem, que a maneira que eu tenho para manter as coisas nos trilhos, que essas pessoas estejam em compliance, aí surge a palavra, né, que é de origem inglesa, que significa conformidade. Que elas fiquem em conformidade com esse conjunto de regras, processos e políticas. Inclusive, aí nós estamos falando até de legislação, né? Então, é muito comum, quando se fala de compliance, pensar no compliance, estar em conformidade com a legislação, mas não é só isso, né? O compliance, inclusive, com as regras internas da organização. E as regras internas, elas também têm que estar alinhadas, obviamente, à legislação. E como que eu faço para forçar essa relação, né? Para balizar essas ações e decisões do agente, né? Eu crio controles internos. A empresa cria controles para que as pessoas sigam os processos políticos da forma que quer o proprietário, em última instância, para gerar e proteger o valor da organização. Parece tudo muito complicado, mas o jogo em si é simples, né? É lógico que desenvolver isso é muito difícil, né? Não é fácil, né? Mas a visão do jogo é essa, não tem muito mais o que sair daí. E eu controlo tudo isso, inclusive, tem ali no cantinho, fazendo, inclusive, eventualmente, auditorias, né? Existe aqui, a gente fala um pouquinho mais para frente aqui, de ética e cultura, cultura organizacional, que são elementos importantes para que a gente consiga dar eficiência para esse processo. Por que dar eficiência para esse processo é relevante? Vamos lá. Olha, a governança, ela diz respeito ao seguinte, ela é um conceito em desenvolvimento, tá? Mas ela diz respeito à forma como uma organização é administrada, controlada e incentivada. E aqui um termo muito importante, visando a maximização do seu valor no longo prazo. A decisão, portanto, ela não é para curto prazo, né? Ela visa sempre perpetuar no negócio, é isso que nós queremos. E então a maneira como eu administro, como eu exerço os elementos de controle e dou os meus incentivos, inclusive essa parte de dar bônus para os executivos que carregam a maior parte de poder, né, quando tomam decisões, né, que tem uma responsabilidade muito maior. Então você tem esse problema de bonificação. Tem que ser muito alinhado, e nem sempre o é, de forma que eu procuro manter as coisas aí, né, nos eixos. Eu vou pegar um exemplo clássico, né, de bonificação. Imagine só, e esse que é o problema, que é motivador, inclusive, de uma teoria que explica essas relações, que se chama teoria de agência, ou até também ficou conhecida como teoria da firma, né? A relação de agência, né, que é o agente versus aí o principal, ela fica imaginando, por exemplo, eu sou lá o executivo de uma grande empresa, eu tenho um tanto de recursos que é limitado, eu posso ir pelo projeto A ou pelo projeto B, e se eu for pelo projeto A, eu vou ganhar, hipoteticamente, a empresa ganha 1 milhão em um ano. Se eu for pelo B, ela pode ganhar 4 milhões em 2 anos. Aqui, para o nosso exemplo, eu estou forçando números para dar a entender que, por exemplo, o projeto B seria o mais interessante para a empresa, né? Por quê? O dono do negócio ele tem um horizonte, inclusive, né, de investimento que é diferente do agente, né, um olhar diferente, né? Então, ele quer o longo prazo, ele quer o crescimento continuado, perpetuar tal. Agora, imagino que eu, como agente, que estou tomando a decisão, eu sou o executivo à frente do negócio, eu estou, por exemplo, eu sei que eu vou sair da empresa o ano que vem. Então, se eu tomar essa decisão esse ano, eu ganho bônus esse ano, não o ano que vem. Então, eu tomo uma decisão que está mais alinhada aos meus interesses do que aos interesses corporativos, né? Ou do dono do negócio, melhor dizendo, né? Então, os sistemas de governança, eles visam isso, balizar essas decisões para que haja sempre esse tipo de proteção.
Por muito tempo, e eu vou dizer até 2001, ficava aqui no âmbito de proteção dos donos do negócio, dos acionistas. Mas em 2001 teve um grande escândalo, uma grande quebra, né, que foi um grande escândalo nos Estados Unidos, que inclusive foi o motivador da SOX, né, a famosa lei, é a primeira legislação que existe que está diretamente associada à governança, a primeira base jurídica criada, né? E a SOX, quando ela foi criada, ela foi justamente uma resposta ao que tinha acontecido com a Enron. A Enron era uma empresa que cresceu muito rápida, de uma forma muito rápida. Ela era uma empresa que ela faturava, imagina só, com 15 anos de vida, ela estava faturando mais de 100 bilhões de dólares por ano. Tinha mais de 20 mil funcionários. E ela foi, por vários anos seguidos, escolhida como a empresa mais interessante para se investir nos Estados Unidos. Acho que o pessoal deve lembrar, né, que de alguma maneira está ligado com isso. Existem essas grandes empresas de auditoria no mundo, né, que o pessoal chama hoje de Big Four, né, que são as 4 grandes, né? E antigamente eram a Big Five, eram 5 grandes. Uma delas era Arthur Andersen, um nome bastante conhecido, né? Arthur Andersen é que fazia a auditoria da Enron. E o que fez a Enron? Ela tinha sofrido um problema, acho que também o pessoal deve lembrar, nos anos 90 foi muito popular aquela questão da reengenharia, e a reengenharia era uma boa ideia, para falar a verdade, era redesenhar os processos para que, a partir do cliente, normalmente a gente faz de cima para baixo, né? Começa a diretoria, política, vai criando todos os processos, né? E a reengenharia era uma ideia de você chegar no cliente, cria o processo a partir dali para você gerar direto, ter muita proximidade com o cliente. Só que o que aconteceu? Quando o pessoal fez isso, o pessoal passava para cima só boas notícias, nunca ninguém queria passar as más notícias. Chegava, o teu projeto é bom? Né? Lá na Enron tinha um monte de projetos, né? É uma empresa de projetos, ele falava assim, não, é ótimo. Tem risco? Não, não tem risco nenhum. Ninguém contava o problema. O risco não subia, ele não era escalado e, portanto, ele não era gerenciado. Então, o que aconteceu? Ela começou, em determinado momento, a dar prejuízo. Então, foi uma falha operacional e de gestão de riscos. Daí veio uma fraude. Né? A fraude foi o seguinte, para manter aquela imagem de uma empresa interessante para se investir, começaram a fraudar os balanços, né, que estavam deficitários para mostrar um valor positivo e real. Eles escondiam cerca de 25, estava dando prejuízo de 25 bilhões de dólares, eles colocavam como um lucro bastante positivo, diferença de 70 bilhões de dólares. E a Arthur Andersen auditava isso, assinava isso, né? E teve também participação de bancos. O que aconteceu é que, quando isso foi descoberto, essa empresa quebrou, levou junto boa parte do mercado, porque ela era muito importante, numa empresa faturando 100 bilhões de dólares não é fichinha, né? E a Arthur Andersen, ela não faliu, ela só deixou de existir, que ela perdeu o seu principal ativo. O principal ativo de uma empresa de auditoria é credibilidade, perdeu credibilidade e não opera mais. Só para lembrar, ela faturava 9 bilhões de dólares por ano e tinha mais de 80, tinha quase 90 mil funcionários pelo mundo. Né? Era muita gente, todo mundo. Tá? Foi para outros lugares. Né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, tudo que foi de governança corporativa, né, principalmente ali pela OECD ou CDE, depende da sigla em inglês ou em português, ela mudou aqui o domínio da governança, que antes era para proteger o proprietário, e passou para proteger a sociedade, para proteger os mercados, porque um arrasta todo mundo para a lama. Né? Então, por isso que há necessidade de sistemas de proteção, porque é tudo muito interdependente. Né? Então, o que leva aqui a essas diferenças, né, de comportamento na hora de decidir? São duas coisas, tá? Vou pegar aqui. Nós temos duas situações que levam a isso. Ou é motivação, a pessoa tem consciência, no caso é fraude, né? Então é um comportamento inadequado, ou é cognição, é simplesmente as pessoas interpretam de forma distinta e, portanto, tomam decisões distintas.
né? Então, eu peguei aqui, tem uma frase aqui que é do Adam Smith. O Adam Smith, ele é o sujeito que criou o que nós entendemos hoje por capitalismo, mas que ele chamava, quando ele criou, de liberalismo econômico, que é justamente o Estado sai, né, e só tem que regular, e a livre concorrência, né, a competição livre no mercado é que leva ao crescimento e desenvolvimento. Ele chamava isso de mão invisível, né? Quando você deixa a competição, então tudo progride, é bom para todo mundo, né? Porque todo mundo seremos cada vez melhores porque nós estamos competindo e precisamos sobreviver. Aí isso chamava-se de mão invisível. E numa frase do livro dele, que aparece na página 700, ele coloca a seguinte ideia, que é obviamente muito atual, né? Ele usa até umas expressões de época aí que eu até tirei, né? Ele falava, você não tem como esperar que quem está tomando conta do dinheiro do outro vai fazer com a mesma presteza e atenção que o próprio dono, né? Então, inclusive, ele fala que quem está fazendo isso, ele usa até uma expressão profusão. Ele fala de negligência e profusão, que é o esperado, né? A profusão no sentido de liberalismo no controle de custos. As pessoas tendem, inclusive, a soltar mais, né? Porque o dinheiro, em última instância, não é dela, então ela acaba tendo menos vigor, né? Então, essa aqui é uma ideia que sempre existiu. Então, lembrando aqui, agora a gente começa um pouco mais rápido, tá? Porque a gente saiu da parte conceitual, algumas motivações famosas, né? Aqui no Brasil a gente pode lembrar de algumas, né? Mas tem esse caso da Encol aí, que aconteceu alguns anos atrás, né? É uma empresa que tinha 23 mil funcionários, já tinha entregue 100 mil imóveis, né? Um faturamento que passava em valores atuais, corrigidos, passaria de 2 bilhões por ano, deixou 42 mil pessoas que tinham pago pelo imóvel, né, sem nada, porque foram escondendo e tal, eles faziam aquele esquema de bicicleta que chama, né, que você pega o dinheiro do para financiar o próximo, você não tem como sustentar fica tudo muito frágil. Aí, quando teve uma perturbação, eles alegam que não houve fraude, que foi uma intervenção do Banco do Brasil, que fez com que eles perdessem a credibilidade. Daí, quando perdeu a credibilidade, eles não tinham força para segurar e o negócio acabou indo embora, né? Mas eu deixei aqui a exame aqui da ocasião, um mercado sob suspeita. Uma empresa deixa todo um mercado imobiliário em suspeição, porque você perde a confiança. E lembrando que economia é uma disciplina de humanas que ela é sustentada basicamente, comportamental, ela é sustentada basicamente em confiança. Quando se perde a confiança, por isso que se mede o humor do industrial, o humor do consumidor, e vai se medindo humores, porque o humor é que interessa, né? Que ele está, na verdade, traduzindo aí a questão da confiança. Uma fraude aí que ficou também muito famosa e é uma empresa que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer, que a gente fala assim, poxa, a empresa toda, um grupo de pessoas que fez e que causa um dano gigante para toda uma organização, sempre muito respeitada, que foi a Volkswagen, né? Em 2015, a Volkswagen em 2009, ela lançou um motor a diesel que tinha baixa emissão, e ela foi aprovada, porque nós aqui, no Brasil, motor a diesel é só para utilitário, mas em outros países você tem carro de passeio a diesel que tem uma série de vantagens, né? A única desvantagem dele é que ele polui muito. Então, para você ter potência, você acaba poluindo demais. E você tem a entidade de controle de emissões, que seria o equivalente a uma CETESB aqui, mas que controla tudo, ela inclusive controla, chama EPA nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ela faz o controle, faz o teste dos automóveis para aprovar. E o automóvel foi aprovado e fez muito sucesso, porque era um carro chamado de diesel limpo, né, que foi uma revolução. Como é que a Volkswagen conseguiu fazer isso, né? E, na verdade, tinha um software fraudulento, né? Porque depois o pessoal tentando estudar, começou como uma universidade. Pô, como é que esses caras fazem? Vamos tentar descobrir, né? E o que acontecia? Quando o carro tinha um software, né, no sistema de controle da injeção,
que fazia o seguinte: quando o carro estava em laboratório, né, para fazer inspeção, ele entendia isso. Qualquer carro deles entenderia isso. Ele tinha um conjunto de sensores. Vê o carro acelerado, mas não tem vibração, o volante não está mexendo, significa o quê? Que ele está funcionando em vazio. Aí os sensores apontavam isso, o carro mudava, porque você não precisa de potência, o carro está no alto, né? Tá rodando em falso a roda, tirava a potência e jogava a emissão lá para baixo. Quando o carro estava rodando, precisa de potência, ele poluía 40 vezes mais, não é 40%, era 40 vezes mais. Foi um escândalo que derrubou as ações da Petrobras de um dia para o outro em 38%, os processos continuam até hoje. Já passou de pagamento de multas e indenizações, já passou de 60 bilhões de euros. Agora, recentemente, até o presidente do conselho e o presidente, o CEO da época, estão sendo processados criminalmente. É um estrago violento. E o que aconteceu, na verdade, parece que foi uma pressão muito grande da organização, de um chefe em particular, falou que eles tinham que criar um motor que fosse econômico, cortar custos e que um motor, senão ia ser todo mundo mandado embora. Então, sob pressão, eles causaram fraude, eles fraudaram para poder, inclusive, preservar a situação deles. Eu não vou falar sobre fraude aqui, que é um assunto, inclusive, vasto, né? Como se faz investigação, a dinâmica da fraude, né? Que é um triângulo, etc., que é de um sujeito, um paleontólogo chamado Chris. É muito interessante o assunto, mas deixa para um outro bate-papo. Porque vamos lembrar que quando eu falei ali de governança, que é maximizar o resultado, você tem aí implícito duas dimensões que você tem que cumprir. A eficácia, você tem que atingir os seus objetivos, mas é maximizada do melhor jeito possível, então tem que ser de forma eficiente, né? Então, quando o pessoal pede para eles atenderem lá, alcançar esses objetivos, eles não conseguiram, eles cometeram a fraude. E no final, o resultado foi desastroso. A Volkswagen foi jogada lá para trás, ela tinha acabado de passar a Toyota, assumindo a posição número 1 de vendas no mercado norte-americano, que eles tentaram a vida inteira. Já tinham acabado de ultrapassar e foram jogados lá para trás. Outras aí que são famosas, né, do Banco Barings, né, que foi um dos bancos mais famosos britânicos, banco de investimento, até a rainha da Inglaterra teve conta nesse banco, e teve uma fraude que um banco tinha 233 anos, ele quebrou. Um rapaz de 28 anos que ficava à frente de tudo sozinho, né, no mercado em Singapura, e ele, para encobrir um erro que houve, um erro operacional que perdeu 20 mil libras, ele criou uma conta fantasma, que foi a 88.800. Sumiu. Da sorte em alguns países orientais. Daí eu disse que ele deu o dinheiro, ele falou, né? Ele criou contas, desviou, jogou dinheiro para cá. Só que ele foi perdendo cada vez, perdendo, e ele fraudava os documentos, né? Então, os relatórios apontavam resultado positivo quando ele tinha um resultado negativo. Quando descobriram isso, o rombo era maior que o patrimônio líquido do banco. Então, o cara, ele tinha acabado de completar 28 anos e quebrou uma organização que tinha mais de 200 anos, né? A Enron, eu já comentei, teve o caso da fraude do Madoff, né, Bernard Madoff, nos Estados Unidos, que é a maior fraude de um indivíduo na história. Ele fraudou, conseguindo pegar 65 bilhões de dólares de investidores. Ele fazia um esquema Ponzi, né, de pirâmide, pegava o dinheiro de um, quem entrava agora era para pagar o da frente, né, mas só que foi criando uma situação. A gente podia falar que Petrobras, a gente sabe que a Petrobras foi a quarta maior empresa do mundo, né? Quando teve a fraude logo em seguida, que foi descoberta, ela caiu 400 posições. E quarto foi para 400ª lá para trás, né? Então, quer dizer, é muita coisa. Então, essa é a parte de motivações, né? Mas não é só isso.
né? Como eu disse, a pessoa pode ter boa intenção, mas ela não necessariamente toma boas decisões. E isso é a base do que se chama hoje economia comportamental, que é uma economia que considera o seguinte, que nós não somos tão racionais quanto a gente acredita, né? Muito pelo contrário, né? Alguns autores vão falar até de irracionalidade. Sumiu? Oi, voltou? A nós tá bom. Tá bom? Tá então tá bom. Voltou. Voltou, né? Então tá aqui, é o que alguns autores vão chamar inclusive de irracionalidade, que nós somos inclusive irracionais. É muito curioso e dá até para a gente brincar um pouco com isso. Eu estou pegando aqui uma pessoa que eu gosto muito. Ele foi professor do MIT, ele ainda tem uma relação com o MIT, mas ele ficou 10 anos, ele é professor da Universidade de Duke. Tem filme sobre a vida dele no Netflix, ele chama Dan Ariely, eu marquei aqui a referência. Eu vou contar um pouquinho da história dele, porque ela é interessante para o nosso propósito aqui na sequência. Mas aqui eu vou mostrar o argumento dele. Ele pega numa palestra dele, mostra que essas duas mesas e fala o seguinte, né? Qual mesa é mais comprida? Na verdade, quando eu faço a animação aqui, não aparece essa barra vermelha, que hoje não está saindo a animação. Nós olhamos e vamos enxergar sempre a mesa da esquerda aqui como sendo mais comprida. Mas se você pegar, na animação eu consigo mostrar isso aqui, infelizmente ela não funciona. Essas barras têm exatamente o mesmo tamanho. Eu faço uma animação que essa barra vem para cá e fica do lado e mostra que elas têm de fato o mesmo tamanho. É uma ilusão de ótica, na verdade. Ele também pega, e aqui infelizmente não vai aparecer nada para vocês, é um negócio de um jogo de cores, que ele mostra que você vê duas cores como absolutamente diferentes. Quando você coloca no fundo preto, percebe-se que essas cores são iguais. Infelizmente, peço desculpas aqui, a animação não funciona aqui nesse sistema com que eu estou fazendo, que aparece o meu rosto junto, tá? É só por isso, ele fica limitado a isso. Então, qual que é o argumento do professor Ariely? Eu acho que hoje o Paulo Riff não está aqui, né? Mas ele fala o seguinte, né, que a parte do cérebro mais desenvolvida é a parte que cuida da visão, porque é tudo muito complexo, né? Então, como essa parte e ainda assim nós erramos, que são essas ilusões de ótica. Então ele fala, poxa, se nós erramos com a parte mais envolvida, né, é muita pretensão achar que a gente não erra, né, com as partes menos desenvolvidas, né? Então aqui eu vou ver se talvez seja melhor até eu tirar aqui rapidamente o meu rosto e colocar que eu acho que vai ser mais produtivo, só para mostrar, porque senão vai perder aqui completamente. Então, aqui, ó, mostrando aquele jogo lá, quando eu coloco as duas, elas têm, na verdade, o mesmo, né, comprimento. E a gente, ainda assim, né, acaba enxergando elas de formas distintas. E aqui, esse aqui é o cubo, que ele fala assim, poxa, que cor é essa que está aqui no centro, na parte superior? E que cor é essa que está aqui na lateral esquerda, também no centro, né? Aqui do lado parece um laranja amarelo e em cima parece marrom. Mas, na verdade, quando a gente tira o fundo, percebe-se que é a mesma cor, e esse é o argumento, né, do professor Ariely, né, que é uma figuraça, né? Por que eu estou mostrando aqui o rosto dele, né? Sei que ele tem algumas cicatrizes, né? Ele, quando tinha 18 anos de idade, ele é judeu, e em Israel ele fazendo lá, participando de um evento de iniciação, uma coisa assim, o que envolve fogo, ele é uma coisa de jovens, né? Ele teve sofreu uma queimadura muito severa em 70% do corpo, né? Foi de terceiro grau. E ele ficou 5 anos afastado da sociedade, entre fazer cirurgias, uma série de coisas, e ele passou a estudar depois por uma coisa muito horrível, né? Que é essa questão do queimado, que é da troca da bandagem, né? Imagina que coisa assustadora, que é aquela coisa, puxa rápido ou puxa devagar um curativo, né?
Então, ele passou a estudar a decisão associada à dor. Até que um dia ele se deparou com essa propaganda, né? Ele estava no MIT nessa época, né? Professor do MIT. Olha que coisa doida, gente. Isso aqui é da revista The Economist e a assinatura. Então, olha, a opção A, se você assinar na versão online, para acesso online, você paga $59. Se você assinar a versão impressa, é $125. E a impressa mais online, também $125. Então, mas que coisa doida, né? Quem que vai escolher a do meio, né? Porque você vai pagar a mesma coisa que a de baixo e ganha mais, né? Então, ele ligou lá para a revista, ninguém sabia responder, um passava para o outro, falava, depois a gente liga, e obviamente ninguém ligou e tiraram o negócio do ar, que tinha sido um erro. Mas isso despertou nele um interesse, né? Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa. E saiu perguntando para o pessoal o que eles assinariam, né? A resposta que ele teve foi, obviamente, ninguém queria do meio, 84% escolhiam a última, né, mais completa, e 16% escolhiam a primeira. Aí ele repetiu a pesquisa, só que tirando essa alternativa do meio. Ela falou, será que isso não faz nada? E olha só o que acontece quando tira do meio. 68% das pessoas escolhem a primeira e 32% escolhem a segunda. O que faz essa do meio? Ela acaba valorizando aquela, como ela tem o mesmo valor da de baixo, ela valoriza a de baixo, altera a percepção das pessoas. Então ele começa a mostrar que a nossa racionalidade está bem longe de ser o que a gente imagina, né? Então a gente acha que nós somos senhores da nossa decisão, que nós estamos à frente, que a gente sabe o que está fazendo, mas na verdade é muito fácil a gente conseguir nós sermos enganados, né? E esse aqui é um dos testes que ele fez. Por curiosidade, eu me correspondo com ele de vez em quando, até por uma ideia de uma proposta de um trabalho em conjunto. Olha como ele assina o e-mail dele, ele mandou do iPhone dele. Isso aqui seria que, em vez de sinceramente, é irracionalmente, né? Que ele já tem um monte de livro, inclusive, sobre a irracionalidade, né? Então, ele fez também uma pesquisa para ver que isso não é por um acaso, né? Que ele saiu perguntando para o pessoal, ele fez 2 tipos de pergunta. Um é para o grupo A. O que você preferia, né? Ir para Londres com tudo pago? 2, ir para Paris com tudo pago. 3, ir para Paris com tudo pago, menos o café da manhã. O café da manhã você vai ter que pagar a parte €2,50. Né? Obviamente ninguém quer a 3. Né? Aí ele fez para um outro grupo, invertendo Paris tudo pago, daí é Londres que aparece com 2 opções. O que acontece é o seguinte, quando você tem essa opção aí distorcendo para Paris, valoriza Paris. A esmagadora maioria passa de 80% e escolhe Paris no grupo A. E no grupo B, a esmagadora maioria passa de 80% e escolhe Londres. Né? Você vê como simplesmente mexendo com referências, as pessoas ficam completamente perdidas. É a racionalidade que a gente acredita que estamos tomando decisões coerentes, etc., né? Elas são absolutamente... cai por terra, né? Então isso tudo fica dentro de dessa teoria da economia comportamental, que foi até prêmio Nobel, foi escrito em 79, mas o prêmio Nobel veio em 2002 para o professor Kahneman, que inclusive trabalhou com o Dan Ariely, né? Então a empresa, para poder cuidar disso, evitar que esse problema aconteça, ela faz controles, né? Então existem 2 tipos de controle formal e informal. A gente está muito acostumado com os formais, né? E esquece um pouquinho dos informais. Eu e a Graziella e a professora Marli, que aí está com Carvalho, né? Lá da USP, nós escrevemos até um trabalho recentemente publicado sobre isso. O que é um controle de comportamento dentro dos formais? É tradicional da empresa, né? Por exemplo, eu não vou conseguir comprar, a compra tem que ter 3 assinaturas, por exemplo. Tem que ter 5 orçamentos e 3 assinaturas. Se não tem, não pode comprar. Você evita a ação, né? Ou tenta evitar. Existe controle do tipo de resultado, que é mais usado em projeto, né? Então, você vê, depois que aconteceu, você mede. Vamos ver aqui como é que está o orçamento do projeto. Tá
se está obedecendo ou não. Vamos ver o cronograma, está atrasado, está adiantado, está em cima, tal. Então, são os controles típicos de organizações que são formais. Mas existem outros controles, que é o controle de clã e o autocontrole, né? Porque os controles falham, não existe controle 100%, né? Tanto é que existem as fraudes, mas existem também os erros que simplesmente levam ao problema, né? Que é esse problema da cognição, né? Mostrando aí até esses trabalhos do Dan Ariely. Então, o que é o controle de clã? Na verdade, as pessoas, nós buscamos referência com grupos de referência, né? Com o grupo que a gente faz parte. Nós entramos em compliance com grupos de referência. Então, por exemplo, no metrô a gente anda, a gente vê o metrô limpinho, né? Um sujeito que é mal educado, ele mesmo lá dentro do metrô, ele não consegue jogar sujeira no chão, porque ninguém joga, ele seria diferente. Isso é uma cultura transitória. Dentro do metrô, existe um controle que é feito culturalmente. Você não consegue fazer aquilo. Mas essa mesma pessoa pode descer numa praça que está super suja e jogar o papel no chão. Ou então não. Mesmo com toda a sujeira do chão, ela não joga. Mas isso por valores internos. Daí é o que entra o autocontrole. E as organizações conseguem, sim, trabalhar nisso, né? Elas conseguem trabalhar. Elas tentam, portanto, né, fazer com que o pessoal entre em compliance, como eu disse, e eu volto aqui puxar compliance só para a gente fechar. Por quê? Lembrando que controles internos, né, são aqueles que visam a garantia razoável para a gente atingir os objetivos, com a mínima utilização de recursos. Por quê, gente? Olha, lembra lá que governança a gente fala de eficiência e eficácia, né? Então, você imagina que para melhorar a segurança de alguma coisa, eu vou apertar, não é mais só 3 assinaturas para comprar alguma coisa, precisa de 11 assinaturas. Legal, eu estou diminuindo a chance de ter um problema, mas eu estou tirando a eficiência da empresa. Então, eu tenho que balancear isso. Por isso que sempre há um risco, né? Que se chama risco residual, é o risco que fica como parte do controle, né? Então, aonde que entra essa parte do clã e o autocontrole? É a questão que a empresa consegue trabalhar com a cultura organizacional que provoca o comportamento ético, inclusive sustenta o comportamento ético. Aí que eu chamo a atenção, que é como a gente fala hoje, que é uma expressão super usada, compliance, mas essa é uma expressão que foi criada nos anos 50 dentro de psicologia, que é compliance social, né? Então, para mostrar o que é isso, eu vou mostrar um videozinho de 30 segundos. É um experimento do Ash, né, que é de 51, que ele fez o seguinte: esse que está com a seta na cabeça é a cobaia, né? Os outros todos são atores, né? Eles estão lá combinados. O que eles vão fazer aqui? Esse sujeito, ele pensa que ele está aqui num experimento de acuidade visual, mas, na verdade, é para fazer um teste social, né? E vai ser mostrado um monte de plaquinha para eles, tá vendo? A plaquinha, ela tem uma cara como essa. Então, nós temos aqui do lado esquerdo uma barra isolada, e eu tenho aqui referências. Então, vai perguntar para o pessoal: escuta, essa barra aqui equivale a que número, né? Nesse caso aqui, equivale ao 1. E daí ele vai fazer assim: a primeira ele vai perguntar para o pessoal qual que vai mostrar é do tamanho 2. Todo mundo vai falar, os atores vão começar, é o 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Chega na vez dele, 2. Daí vai uma que é tamanho 3, vai mostrar 3, 3, 3. Chega na vez dele, 3. Aí quando chega na terceira rodada, seria 1 o tamanho da barra, só que os atores começam a falar errado de propósito. Depois, vamos ver só o que acontece. O que ele faz, gente? Peço desculpas aqui, o vídeo não funciona. Ele fica só a imagem congelada. Quando chega na vez dele, pelo menos o som aqui vai dar para perceber, né? É que o rosto é bem rápido. 2, 2, 2, 2. Ele fala 2 também. E aí 3, 3. Ele vai falando também. Aí 2. Só que na verdade era 1. Esse é ele hesitando, né? O que acontece é o seguinte, né? Ele não consegue ver todo mundo falando o errado, mesmo ele tendo alguma convicção, ele não consegue ir contra o grupo, né? Isso é porque nós sentimos uma pressão muito forte de grupos de referência, né?
Então, você não consegue ir contra o grupo. Então, essa é uma ferramenta importante das organizações que acaba não sendo utilizada. O que é isso? Quando você consegue colocar dentro, nós estamos terminando já, quando nós conseguimos fazer uma cultura organizacional, né, ou seja, um grupo que preza por ética, em que tudo isso é que os valores positivos são valorizados, as pessoas começam a se comportar da mesma forma dentro da empresa. E aonde isso está bom? Lembrando dos controles, né? Quando você tem um controle que, às vezes, para você ter alguma segurança, você aperta muito, você perde eficiência, ok, eu vou deixar o controle mais brando, há um risco de falhar, mas se falhar, vem ali a pessoa por trás. Ela não vai fazer isso porque ela, dentro do ambiente, ela não consegue fazer isso. E esse é uma dinâmica que mostra-se como válida. Por isso que diz que a gestão da cultura de uma empresa, a cultura organizacional, é uma responsabilidade da alta gestão e é, sim, um posicionamento estratégico. Quando acontece ao contrário, também os danos acontecem, né? Então, aqui, esse daqui é como último slide, mostrando que na Odebrecht, né, quando tinha lá o setor de propina, durante 9 anos foram desviados 3 bilhões de dólares, então não foi 3 milhões, 3 bilhões foram desviados no setor de propina. Por quê? Já era um negócio, né, daquele jeito, então o pessoal só faz. Então, existe uma série de coisas. O que é interessante também é que a questão da ética, do autocontrole, ela também perdura, né? Existem coisas interessantes, que mesmo quando você tira o grupo, quando você consegue inserir, fortalecer o valor, a pessoa continua respondendo, mesmo não tendo ninguém por perto. Né? E tem alguns experimentos que mostram isso. Você consegue trabalhar a cultura para ter esse tipo de resultado. Era isso aí para falar sobre governança e compliance.